Juízes, ok? Capítulo 13. Isso. Depois de Josué, né? Juízes, capítulo 13. Vou esperar o João chegar e a nossa querida. E esperar os irmãos abrirem a Bíblia, tá? Juízes, tá, meus irmãos? Que nós vamos ler agora. Capítulo 13. Amém, queridos? O nascimento de Sansão. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda, porque eis que tu conceberás e darás à luz a um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. Porquanto o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre de sua mãe, e ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Então a mulher foi ao seu marido e lhe disse: um homem de Deus veio a mim, sua aparência era semelhante à de um anjo de Deus, tremenda. Não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o seu nome. Porém me disse: eis que tu conceberás e darás à luz a um filho. Agora, pois, não bebas vinho, nem bebida forte, nem comas coisa imunda, porque o menino será nazireu consagrado a Deus, desde o ventre materno até o dia de sua morte. Então Manoá orou ao Senhor e disse: Senhor meu, rogo-te que o homem de Deus que enviaste venha outra vez e nos ensine o que devemos fazer ao menino que há de nascer. Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, quando esta se achava sentada no campo, porém não estava com ela seu marido Manoá. Apressou-se a mulher, correndo noticiou o seu marido, e ele lhe disse: eis que me apareceu aquele homem que viera a mim no outro dia. Então se levantou Manoá e seguiu a sua mulher, e tendo chegado ao homem, lhe disse: és tu o que falaste a esta mulher? Ele respondeu: eu sou. Então disse Manoá: quando se cumprirem as tuas palavras, qual será o modo de viver do menino e o seu serviço? Respondeu-lhe o anjo do Senhor: guarda-se a mulher de tudo quanto eu lhe disse, de tudo quanto procede da videira. Não comerá, nem vinho, nem bebida forte beberá, nem coisa imunda comerá. Tudo quanto lhe tem ordenado guardará. Então Manoá disse ao anjo do Senhor: permita-nos deter-se e te preparemos um cabrito. Porém o anjo do Senhor disse a Manoá: ainda que me detenhas, não comerei teu pão. E se preparares holocausto ao Senhor, o oferecerás. Porque não sabia Manoá que era o anjo do Senhor. Somente até aqui. Bem, queridos irmãos, essa passagem bíblica, ela é do período dos Juízes. O texto começa falando uma coisa que chama muito a nossa atenção, que no tempo desse período dos Juízes, Israel tinha feito coisas que eram mal aos olhos de Deus, e Deus permitiu, Deus entregou eles nas mãos dos filisteus por 40 anos. E nessa época Deus levantava juízes para falar ao povo, para governar e tratar. É importante ressaltar que o juiz daquela época não é como hoje, como juristas, ou pessoas que estudam direito e exercem o magistrado, a questão jurídica, como hoje nos países do Ocidente,
não era assim. O juiz naquela época era uma espécie, embora julgava o povo, mas ele era um governo mesmo, era uma liderança que estaria sendo colocado por Deus para governar aquele povo e dirigir o povo à obediência a Deus. E nessa época Deus levanta um homem, e o nome dele era Sansão, todo mundo conhece, né? Se vocês fizeram a escola bíblica de férias, certamente devem ter colocado alguma encenação, algo relacionado a Sansão, porque ele é de fato na Bíblia um herói, né? Ele é um herói, e quem chama ele de herói é o autor aos Hebreus, capítulo 11, né? Ele é um dos heróis da fé, ok? Então ele foi reconhecido pela fé que possuía, né? E eu costumo dizer que todos nós temos assim dentro de nós alguma coisa ligada a um personagem, né, brilhante, um super-herói mesmo, né? As pessoas quando lançam no cinema os filmes, como Os Vingadores, por exemplo, né, as pessoas correm para poder assistir, né, o filme, né, o lançamento dos Vingadores ou outro super-herói produzido pela Marvel, né? Mas eu quero dizer para vocês que o super-herói da Bíblia, o Sansão, é algo muito fora de tudo que você já viu em termos de herói, tá? Você conhece vários aí, mas o Sansão, ele se destaca porque ele era de fato um homem, né, carne e ossos como vocês, mas ele em alguns momentos da vida era usado por Deus com uma força descomunal, tá? E uma coisa interessante, como eu acabei de dizer, que o autor dos Hebreus coloca Sansão como um homem de fé, de fato era. Mas a fé, irmãos, ela tem que ser acompanhada de um elemento muito importante, de uma virtude que eu vou dizer agora, e eu te peço para ouvir com o coração, com a alma. Não adianta termos fé e não termos fidelidade, porque a fé, ela caminha ao lado da fidelidade. Sansão era um homem de fé, é fato, mas não foi fiel ao seu voto de nazireado. O que é o voto de nazireado? A palavra nazireu vem do hebraico nazir, que significa separado, consagrado a Deus, ok? E detalhe, o anjo do Senhor apareceu à esposa do Manoá, né, da tribo de Dan. O nome dela a Bíblia não fala, não comenta, somente o nome do pai do juiz herói, o jovem Sansão. Mas quando o anjo apareceu à esposa dele, que era estéril, não podia ter filhos, né, o anjo então promete, diz para ela que ela iria ter um filho, e esse garoto seria a solução do país. Ele seria o guia do povo e seria o homem, o herói responsável por libertar Israel das mãos dos filisteus, ok? Então é interessante que nesse processo que eu acabei de ler para vocês aqui, do capítulo 13, relata que esse anjo, ele não deve ser um anjo comum, tá, irmãos? É bom falar isso aqui, porque as iniciais aqui são artigo definido, né? E são iniciais maiúsculas, falando o anjo do Senhor, tá? E todo o texto a gente percebe que esse anjo é muito provável que tenha sido o próprio Deus se manifestando e falando à mulher de Manoá acerca do nascimento de Sansão. Na teologia a gente chama isso de teofania, né? Tel, prefixo grego, do grego Deus, sufixo fanaia ou fanaim, forma, né? Então, se apresentou a ele. E é interessante que a mulher ficou bastante preocupada porque ele não disse o nome dele. E ela comenta com o marido fica preocupado em dobro. E a primeira coisa que ele tem na cabeça, Ronaldo, iniciativa, é falar que assim que ele aparecer de novo, me chama, porque eu quero conversar com ele, quero conhecê-lo. E Deus permitiu isso, ele ora a Deus também,
e o anjo aparece à sua esposa e ela vai lá e chama ele, dá tempo, ele volta e ele pergunta tudo aquilo que aconteceu, o anjo confirma e depois ele quer ser generoso, ele quer ser gentil, quer oferecer um banquete, comida, né? Como todo judeu fazia realmente recepção, né, de qualidade. Mas o anjo fala que não precisa daquilo, né? E se ele for oferecer apenas sacrifício a Deus e não a ele, e ele insiste qual era o nome do anjo, daquele ser, e o anjo vai falar, visto que és maravilhoso, né? Essa palavra maravilhoso aí, em algumas traduções da Bíblia está escrito mistério, tá? Mas é maravilhoso. Isso se coaduna com a passagem de Isaías, capítulo 9, versículo 6, quando fala que Jesus também receberia esse título de maravilhoso. Amém, queridos? E é interessante que a primeira coisa que o anjo fala assim, ó, você agora também tem que se privar de vinho, bebida forte, coisas impuras, imundas, né? E o garoto a mesma coisa, ele não vai beber vinho, nem derivado de vinho, de uva, passas, nada, vinagre, nada, absolutamente nada. A cabeça dele, o cabelo, ele não vai poder cortar nenhuma vez sequer, não pode passar navalha, tá? E ele não pode tocar em cadáver, ainda que a mãe dele, ou o pai Manoá, isso é muito sério, gente, estivesse falecido, ele poderia chorar, sim, a morte do seu pai, sua mãe, ente querido, porém, não poderia se aproximar do velório, do cadáver, muito menos tocar. Por quê? Porque era a lei do nazireado, os critérios para se tornar nazireu. E o texto é interessante, porque no capítulo mais adiante, diz que ele cresceu, né? E Deus abençoou Sansão. Ele cresceu, ele foi juiz durante 20 anos. É importante falar isso aqui. E aí entra o 14, trazendo a trajetória de um homem totalmente desqualificado. Agora repare, um juiz, um homem chamado por Deus, nazireu, ok? Escolhido do Senhor. E detalhe, olha esse detalhezinho que você precisa ouvir. Ele sabia disso tudo. A mãe e o pai não escondeu nada dele, muito pelo contrário. Em todas as faixas etárias do seu desenvolvimento humano, ele era sabedor do voto de nazireu que ele tinha e de juiz, líder de uma nação cuja finalidade seria libertá-los do povo filisteu. Diga amém, querido. Amém. E aí vai dizer, o texto começa aqui, as coisas começam a ficar muito tristes para o lado de Sansão, no capítulo 14, quando diz, desceu Sansão a Tina, e quando ele desce a esse lugar, ele avista uma das filhas dos filisteus, e ali ele fala para o pai e para a mãe que viu uma filha dos filisteus, e ele deseja ela como esposa dele. O pai e a mãe olham para ele e falam, meu filho, tem tantas jovens bonitas, belíssimas na nossa aldeia, no nosso clã, no nosso povo hebreu, por que você vai escolher logo uma mulher que é filha dos nossos inimigos? Qual é o ponto que eu quero chegar? Olhe para cá e preste bastante atenção para você entender. Qual é a ideia? Sansão é escolhido de Deus, ele sabe da missão, mas ele sai da direção. Esse é o problema de muita gente. Pessoas que estão dentro da casa de Deus, exercem cargos eclesiásticos na igreja, têm liderança expressiva dentro da igreja, mas no processo da trajetória ministerial, espiritual, são pessoas fracassadas como Sansão. Sansão não desempenhou o seu papel. Diga amém. Olha o que ele faz. Primeira coisa, ele desce a Tina.
Essa palavra descer no hebraico sempre traz implicação negativa. Essa ideia de descer nunca é uma coisa boa. A ideia é assim, se desviar do caminho, tá? Descer ali significa se desviou do propósito, saiu da meta, saiu do caminho. E aí o primeiro passo da queda começou aí. Segundo passo, ele avista uma mulher dos filisteus, dos inimigos. Cá para nós, Sansão, ele era judeu, era juiz, era um herói, tinha uma força descomunal que o Espírito Santo dava a ele. Mas preste atenção, irmão querido, Sansão tinha um viés totalmente voltado para o mundo. Sansão não estava convertido, Sansão estava despreparado. E você pensa que Sansão se preocupou? Ele não se preocupou. A preocupação de Sansão, o retorno de Sansão à presença de Deus e a missão pela qual Deus o designou, só se deu no final da vida, final de carreira, que na verdade nem começou. Quantas pessoas têm a chamada de Deus na vida, estão anos na igreja, preste bem atenção, e ainda não se encontrou, ainda não sabe qual é a sua posição diante de Deus e dos homens aqui na terra. Deus te levantou para uma missão, Deus te levantou para um propósito, e Deus quer que você fique no caminho que Ele te chamou. Diga bem, glorifica a Deus. Então, quando Sansão olha aquela garota dos filisteus, ele fala para o pai, porque Sansão era um garoto meio mimado, sabe? Pensa naquele rapaz, ele era meio, sabe? Aliás, ele não era bom da cabeça mesmo, é sério. É sério, o irmão que gosta do texto original, muito especialista nisso também, o Jonathan, você pode perceber isso. Eu analisei vários textos originais, vários comentários bíblicos, e eu cheguei a uma conclusão com certeza, 100%. Sansão, ele tinha problemas psicológicos enormes. Às vezes era bipolar. Ele era um cara que se irritava com pouca coisa. Ele era um pavio muito curto e não deveria. Ele deveria manter equilíbrio. E o que falta em muita gente, irmãos, você tem fé. Sansão tinha fé, mas às vezes te falta algo a mais e você tem que dar conta. Você tem que perceber isso. Glorifica a Deus a Ele por isso. E Sansão era um homem que saía rápido das coisas. Então ele olha para a mãe e fala: pai, mãe, vou parafrasear, que fica melhor a linguagem do brasileiro aqui, né? Pai, mamãe, é o seguinte, eu não quero saber, eu vi uma menina bonita lá no meio dos filhos. O que é, meu filho? O que é isso? Para tudo. Você sabe, meu filho, que você é nazireu desde o meu ventre. Eu era estéril, não podia engravidar. Deus me deu você. Deus me disse que você seria escolhido. A missão é essa. Você não pode se ajuntar com eles. É pelo contrário, você tem que ser oposição a eles. E aí qual foi a resposta de Sansão? Olha a resposta de Sansão. Mas, pai, aí eu gosto da revista corrigida porque ela coloca desse jeito. Mas, pai, esta me agrada os olhos. Traduzindo, Sansão estava motivado, impelido pela sua libido, pela sua energia libidinosa, erótica. O sentimento do juiz e herói Sansão era sensorial e sensual. Era isso. Linguagem popular, carnal, muito mesmo. E ele falou: pai, não me interessa, eu quero ela, porque ela me agrada. E aí você traz para hoje em dia, quantos casamentos de evangélicos que vão à ruína, jovens que começam a namorar com princesas lindas, belíssimas beldades, e depois o casamento não é duradouro, não é vitalício, porque não há fidelidade a Deus primeiramente. Glorifica o Senhor.
Então Sansão caiu porque ele foi para Tina. E Tina era um lugar que significa plantação de uva. Só tinha videira, uva. Vocês estão lembrados que o nazireu não podia nem chegar perto nem tocar. Não é isso, Judá? Mas ele foi lá no meio da uva. E não vem dizer para mim que ele foi para Tina e Zoraque, a outra cidade lá, só para avistar a beleza das parreiras de uva, que não foi. Sansão foi para lá e com certeza ele bebeu bastante. Ele bebeu muito vinho, ele tocou em bebida forte e ele não poderia. Sansão representa crentes que estão na igreja e que já estão desviados do céu muitos anos, muitos anos. Essa palavra é muito forte, irmãos. É uma palavra do coração de Deus para o nosso coração. Poucos estão preparados para ouvir isso aqui, mas Deus preparou esse maná para nós aqui hoje. Então Sansão era um herói, mas um herói por pouco tempo de vida, para cumprir uma missão que poderia ter sido muito melhor, que só dependeria dele, somente dele. Deus te chama para ter fé, mas Ele te chama para ter fidelidade a Ele. Se não tiver fidelidade, a tua fé é vazia, é apenas sensacionalismo, é emoção, é litúrgico, é religioso, e Deus não quer isso não. Deus quer fidelidade, Deus quer gente que adore a Deus porque o ama, glorifique e o exalte o Senhor. E o texto diz o seguinte, eu vou cortar um pouquinho, porque o texto é grande, mas eu vou tentar pegar os pontos principais. Olhe para cá, me acompanhe, ore onde você está sentado e escute, não deixe nada tomar a sua atenção. Quando Sansão então se casa, o pai e a mãe viu que não dava para fazer resistência. O pai e a mãe fecham a questão das festas, das bodas, e ele vai para a festinha do casamento dele. Ele faz a festa de um casamento e ele convida 30 convidados para o casamento, aquela coisa toda. Mas no trajeto que ele vai ao encontrar a garota, né, a Bíblia diz que ele encontra no meio do caminho da floresta um filhote de leão, né? Um leão no meio do caminho. E o leão, naquela hora, o leão se aproxima dele e vai atacá-lo. E é interessante que ali ele pede forças a Deus, e o texto é claro mostrar que o Espírito de Deus se apoderou de Sansão. O leão veio com tudo e ele pega o leão, né, no queixo do leão ali assim, e diz a Bíblia que ele rasga com facilidade, como se estivesse abrindo a queixada, rasgando, né, um filhote de carneiro. Tamanha era a força dada por Deus e não o cabelo. Muita gente acha que a força de Sansão estava nas 7 tranças que ele mesmo fez, mas não, a força de Sansão não estava no cabelo dele. O cabelo era apenas um sinal, tá, do voto de Nazireu. Era um sinal de que Deus estaria com ele. Tem gente que está vivendo de aparência, mas o Espírito de Deus já se afastou há muito tempo. Isso é forte. Por que eu estou falando isso? Olhe para cá. Sansão foi caindo, ele foi para Tina, meio de vinha, já pecou, né? O acordo do Nazireu já caiu. Segundo, ele vai se casar com a mulher estrangeira, quebrou também. E nesse casamento ele faz uma festa, ele mata o leão e vai embora. E depois, quando ele retorna, não muitos dias, o cadáver do animal, ele está em estado de putrefação, né? Decomposição, e em cima do leão, da carcaça do bicho, tem um favo de mel bonito. E aí Sansão comete outro pecado. O menino desastrado, o garoto sem postura, sem visão de Deus, sem cautela, sem cuidado. Tem crente assim, irmão. Parece que o primeiro tombo, a primeira queda não satisfaz. Aí lá na frente vai cair de novo. Vai pecando. E isso vai se tornando um ciclo vicioso. É uma. Aí Sansão vai, eu vou fazer do jeito que ele vê. A carcaça está lá, ele se desviou do caminho, olhou assim, ficou curioso. Meninão, o Nazireu vai se aproximar do cadáver, mais um pecado. Quebrou mais um voto, amém, irmãos? E aí ele pega o mel que está em cima
do cadáver do animal, contaminado possivelmente por bactérias, micro-organismos e uma série de coisas. E ele pega e sai comendo, olha para cá, irmão, ele sai comendo mel no meio do caminho. O favo de mel é grande, porque ele leva o restante para o pai e a mãe. Ele chega lá, comete outro pecado. Qual é o pecado? Ele dá para o pai e a mãe comer e não fala de onde pegou. Ele omite, ele cai no pecado de omissão. Ele é um homem que vai comer da vinha, vai beber. Ele arruma uma garota para casar que não é judia. Ele mata o leão, tudo bem, mas depois vai, toca no cadáver, errou de novo. Ele pega o mel em cima, come no meio do caminho de qualquer maneira, leva para o pai, não fala a procedência, errou de novo. E uma série de erros, um atrás do outro. Ele é desqualificado. Você sabia disso? Não adianta, obrigado. Não adianta você estar na igreja, olha para cá. Não adianta você fazer seminário. Não adianta você participar do grupo de casados para sempre. Não adianta você liderar adolescente, criança, escola dominical, ser professor, superintendente. Você pode ser quem você quiser. Se você estiver nutrido apenas uma fé vazia, oca, a sua vida será inútil. Você precisa de fidelidade, você precisa de fé. Mas você precisa de qualidade diante de Deus. Você precisa honrar o voto que você fez a Deus. Você pode glorificar o nome do Senhor. Vamos para a festa do casamento rapidinho, olha para cá. A festa do casamento de Sansão é o estilo de quem? Olha para cá. Outro erro do camarada, outra besteira. Estilo filisteu. É aquele crente que quer se parecer com o mundo. É aquele crente que não se conforma em estar na igreja do jeito cristão, evangélico, doutrinário. Ele quer fazer umas alianças, sabe como é que é? Com as pessoas lá de fora, que nada, isso não tem problema não, isso é coisa da tua cabeça, a gente tem que estar aberto a todo mundo, meu negócio é paz e amor. Olha para cá, irmão, esse caminho é sem volta. Glorifica o Senhor, meu irmão. Deus está te dando essa palavra porque alguém precisa ouvir isso aqui. E eu tenho certeza que Deus está falando isso aqui. Sansão era um cara sem pensamento, lógico. E ele está na festa, daqui a pouco ele é presepeiro também. Deixa eu falar mal dele. Eu gosto de falar mal dele porque ele deixou a desejar. Ronaldo, ele é presepeiro. Por que ele é presepeiro? Ele é judeu, mas ele sabia que as diversões e brincadeiras dos filisteus era aquela coisa de charada. Você já ouviu charada? Enigma, isso. Charada, essas coisas de charada, adivinhar o que é isso, isso era peculiar do filisteu. Aí ele é judeu, mas ele está no meio, ele quer ser igual, ele quer se mostrar melhor, tanto quanto. Tem crente que faz isso. E ele propõe uma charada no casamento dele, ou infelicidade. O cara casa mal e estraga o casamento mais ainda, podendo ficar quieto. E ele fala: do comedor saiu comida, né? E do forte saiu doçura. Eu quero que vocês revelem o enigma, presepado, todo se mostrando. E aí ele aposta. E é o seguinte, a ideia foi dele: eu dou para quem acertar a charada. Você mostrando para a mulher dele lá, para todo mundo, para o padrinho. Eu dou 30 vestes festivais, limpíssimo, caríssimo, para quem acertar a charada. Porque na verdade, do jeito que ele propõe essa charada, era difícil acertar mesmo. O filisteu era esperto para isso, mas nessa ia ser difícil. Então o que aconteceu? Eu dou 7 dias, porque o casamento ia durar 7 dias. E aí, meu irmão, deu até o 3º, 4º dia, ninguém conseguiu descobrir a charada. Aí veio o pensamento mal que o diabo usa. Quando você não vigia, olha para cá, quando você não vigia e dá uma incerta, Satanás se levanta e entra. Diga amém. Amém. Vou te mostrar quando foi que o demônio entrou na Sansão. Agora no casamento, lá na festa, a festa está rolando e a charada está na cabeça dos outros. Então assim, a gente vai perder. Se der os 7 dias do casamento, a gente não decifrar o enigma, a gente vai ter que dar 30 vestes festivais para esse cara. E é caro. Pô, o judeu vem lá, não sei de onde, vem aqui, vai. Na linguagem aqui do brasileiro, vem esculachar nossa área, rapaz.
É mais ou menos assim. É quase isso, parafraseando, na linguagem do povão, né? E aí o que ele fez? Olha o que eles fizeram. Chamaram a noiva. A noiva sofre, irmão. Nessa hora, né? Chamaram a noiva. Vem cá, olha só, é o seguinte. O teu noivozinho aí propôs uma charada aí, o dia já passou aí, ninguém tá sabendo o que é não. Você me conta, você faz ele falar para você. Porque se ele não falar, a gente vai matar o teu pai, a tua mãe e você. Vai tacar fogo. É o que diz a Bíblia. E aí o que eles fizeram? A mulher chorou 7 dias, irmão. Dá um amém, irmão. Amém. 7 dias a mulher chorando. Sansão, me conta, Sansão. Me conta. Qual é a charada? Quem é o comedor? Quem é o força da doçura? Que negócio é esse, Sansão? Aí Sansão, eu falei isso nem pro meu pai, nem pra minha mãe, rapaz. Eu vou falar isso pra você. Mas eu sou tua mulher, rapaz. E aí começou. Daqui a pouco ele contou o que era. Que era um leão, que ele viu no caminho, que ele matou, e depois o mel ali, coisa e tal, ele contou. Aí ela contou para os camaradas lá, e aí no 7º dia os caras falaram, eu já sei o que é. O que é mais forte do que o leão? O que é mais doce do que o mel? Aí Sansão falou, se vocês não coagissem ela, vocês jamais saberiam. Você pensa que Sansão, olha para cá, você pensa que Sansão, como dá sempre Deus, ele vai fazer isso aqui, ó, vou pro joelho, vou orar. Ai meu Deus, fui traído. Você acha que foi isso? Sansão foi tomado pelo ódio. Sansão ficou muito revoltado. Ele virou o Hulk daquela época. Olha pra cá. O Sansão me vai e sai muito chateado de lá. E ele mata, ele comete outra desgraça. Meu Deus, outra desgraça, uma atrás da outra. Esse é o Sansão da Bíblia. É isso que as nossas crianças também têm que saber, irmão. Sansão é herói, mas espera aí. Mas ele deu mais incerta do que você tem que... Olha pra cá. Ele mata 30 homens. Ele assassina 30 homens e arranca a roupa dos caras. E já que os caras estão mortos, mais uma vez, cadáver. Olha só. Roubo. Seria um latrocínio, seria isso? Roubo, seguido de morte, o seria, né? Na nossa linguagem jurídica. Pegou lá e levou, toma a roupa aí. E depois ele foi embora. Outro ato inconsequente. Ele era para chegar, pastor Gerson. Já fiz a besteira, né, pastor? Mas eu trouxe a roupa, paguei a promessa aqui do enigma. Vem cá, ô bonitinha, vamos para a lua de mel. Acabou. Ele não sai berrendo, pastor José. Sai bicudo e sai, larga a mulher para lá. É sério. Outra bobagem. É uma atrás da outra. Eu não aguento Sansão. E aí ele vai para longe, aí depois ele cisma de voltar. Olha para cá, essa é forte. Ele cisma de voltar. E aí ele faz um cabrito, tipo assim, um churrasquinho, um negócio, vou agradar a minha mulher. Ele acha que a mulher está a tempo e hora, a hora que ele quiser. Tipo assim, ficou 1 ano longe da mulher, e agora eu vou voltar, a mulher vai estar de boa para mim, querer me beijar na boca. Não vai, filho! Quando ele chegou lá, a mulher já estava casada com o outro. É sério. Irmão, é sério, olha pra cá. A mulher, pastor História, já estava casada com o outro, porque o pai dela ficou chateado com Sansão. E não é para menos, eu ficaria. Ele disse assim, ó, Sansão chegou, cadê a minha esposa? Eu quero me deitar com ela. Ele não é metido ainda, entendeu? É que é deitar, é só deitar, irmão. Calma, irmão, calma. Ó, aí o pai chega, o pai já fica assim, ó. O pai sabe como é que é o Jean, né? Aí o pai, olha só, pra mim você odiava a minha filha. O pai falou pra ele. Porque o que você fez, cara, você sai como louco. Você larga ela aqui. Eu vi que você não ia chegar e eu entreguei ela pro padrinho. O padrinho que, né? É o padrinho. Gente boa toda a vida, esse cuidado com os paraninfos. Olha pra cá. Aí, não, deixa quieto. Aí, olha pra cá. Entreguei o padrinho, vou fazer esse favor pro senhor, não tem problema, eu cuido dela. Aí, olha pra cá. Aí, o que aconteceu? Ele ofereceu a filha mais nova, fica com a mais nova, que é bonita, rapaz, novinha. E Sansão, tu acha que Sansão gostou? Ele queria a novinha? Sansão ficou muito aborrecido de novo. E ele fala assim, deu pra sentir como é que é? A estrutura psicológica desse homem. Sansão se revolta mais uma vez. Ele fala assim, o que acontecer com o teu povo não reclama. E aí ele tem uma ideia horrível, pastor Alex. Uma ideia horrível, Isabela. Olha a ideia do homem. Se eu tô lá, eu ia chorar muito. Eu falei, Sansão, pelo amor de Deus, cara, taca pedra, joga pau. Mas não faz isso não, cara. Ele me pega 300 raposas. Eu não sei como é que ele juntou
juntou 300, eu acredito que não foi catando não, cara. Deve ter algum lugar que tinha um cara. Pô, é 300, porque ele amarra, ele faz pares de rabo de raposa. 150 pares, amarra o rabinho, raposinha, né? Taca fogo, olha dentro do cara, velho, é muito doido. Ele é muito maluco, gente, pelo amor de Deus, me ajuda. Ele é nazireu, irmão. Ele é escolhido, irmão. Só faz besteira. Aí ele taca fogo no rabo da bicha. E olha pra cá. E larga as bichinhas. 150 pares de raposa. As bichas saem no meio da plantação de trigo do filisteu. Pegou fogo e tudo muito rápido. Aí. Sansão, a minha ira, a minha vingança. Só que você esqueceu de uma coisa, olhe pra cá. Um abismo. E o ódio gera. Os filisteus souberam que foi ele, o que eles fizeram com a ajuda do exército? Pegaram a mulher dele, tacaram fogo, mataram ela, mataram o sogro, mataram todo mundo, tá? Enquanto que a mulher morreu. Aí, Sansão, olha pra cá, tô acabando. Vale a pena, escolha mais um pouquinho, mais 5 minutos. Sansão ficou. Aí você acha que Sansão fez o quê? Olha pra cá. Eu esperava isso dele, pastor Denise. Ele é nazireu, pastor Denise. A gente espera que depois dessas cacetada toda, deixa eu usar minha linguagem aqui que eu fico melhor. Aí o que acontece? O cara vai orar. Eu não estou vendo ele orar uma vez sequer. Eu não vejo ele fazer isso uma hora sequer. Eu só vejo ele orar no fim da vida. E graças a Deus por isso. Mas olha pra cá. Ele ainda estava vivo. Olha pra cá. Sansão me vai, fica chateado de novo. E o que ele faz? Agora vem a hora boa. Sansão me vai e procura um prostíbulo. Só Jesus na causa. Sansão, pelo amor de Deus, cara, ninguém te aguenta. Sansão procura um prostíbulo e passa a noite com uma mulher, irmão. Ele fica lá, já é a segunda agora. É um caso que ele tem. Tem crente que acha que pode ter um casozinho fora. Ih, o manto desceu, que inarável. Olha pra cá. Olha pra cá, olha pra cá. Muita calma nessa hora, viu? Né, pastor Real? Tem crente que acha que pode ter um casozinho. É só um dia, filho. Eu sou cara. Sansão estava dizendo isso. Parafraseando, é como se ele dissesse assim, ó. Tá pensando o quê? Meu casamento, porque ele se achava vítima. Ele era vítima. Ele sempre achava... Ele nunca via que estava errado. Esse é o problema de muitos crentes. Está na cara que está errado e ele ainda acha que está certo. Porque Sansão é como se fosse assim: meu casamento não deu certo, meu sogro me chotou, enfim, mataram minha mulher, casaram ela com outro, e um monte de coisa. Eu quero mais é beijar na boca. Eu vou ali tem um lugarzinho ali, uma casa de terra, sei lá o que, um prostíbulo. Eu vou para lá e vou me satisfazer. Sansão, tu é nazireu, cara. Tu é escolhido de Deus, cara. Para com isso. Acorda, homem. E aí o texto diz que passou aqueles dias. Sansão só se revoltava. Uma hora ele pegou os portais de Gaza. Os portais de uma cidade naquela época, gente, era a maior ofensa se alguém arrancasse o portão da cidade, sabia? Não é como hoje arrancaram o teu portão, o carro desgovernou na calçada, Rosemary, bateu lá, aí você, não, machucou alguém, a vítima fatais, deixa no portão, te paga outro e conserta. Aqui no Brasil é assim, mas lá não, arrancou o portão, o quê? Ofendeu a nação. Sansão, vou botar com raiva mesmo, arrancou tudo, e fez, botou no mundo, aí Hebron, jogou lá em cima, né? E depois ele vai conhecer a última mulher, que eu vou encerrar aqui, né? Que é a famosa quem? Dalila. Vocês gostam da Dalila, né? Você sabe qual é o significado de Dalila? Escuridão. Sabe qual é o significado do nome Sansão? Pequeno sol. Já viu que não combina? Combina? Tem gente que está casando com a escuridão e não está vendo, filho. Que Deus maravilhoso falando aqui, o papai Curi. Olha pra cá. Então, aí Sansão vai, olha a Dalila, bonitona, coisa e tal. Aí ele fica com a Dalila lá, rapaz, e se une ao povo mais uma vez, né? E Dalila é outra, insistente também, aquela coisa daquela mulher que quer saber, tu não pode guardar, esconder nada não, cara. Não, mulher, mas é um negócio meu com Deus, o meu voto, um problema é teu. Eu sou tua mulher, rapaz. Eu quero saber o segredo. O que os filisteus queriam que ela procurasse saber. Ela ia ganhar uma fortuna para entregar Sansão. E aí ele começou a enrolar ela, falou que
os fios de corda e não sei o que, dando dica já praticamente do que ele ia falar depois. Um belo dia ele deita no colo de Dalila. Cuidado com o colo da Dalila. Eu tô falando sério. Cuidado com esses carinhos muito excessivos, essas coisas assim muito melosa. Cuidado, hein? Alguma coisa vai querer em troca. Olha pra cá. Aí a Dalila foi e falou: o que é que te faz um homem tão forte assim? Um super-herói, cara. Tu é o máximo. Sem contar a queixada de jumento. Já esqueceu que ele briga com um filisteu, ele mata 1000 com a queixada de jumento. Acabou com todo mundo. Quem que faz essa força? Aí Sansão enrola, daqui a pouco ele conta a verdade. Porque várias horas que ele mentia, ela dizia: ai, tá vendo os filisteus aí? Sansão, os filisteus estão vindo sobre você e vai arrebentar as cordas. Mas uma hora ele disse para ela: a minha força vem de um voto. Meu Deus, Jesus, você não sabe o que eu estou pensando aqui, irmãos, olha para cá. A gente riu bastante, brincou, é proposital. Mas escuta o que eu vou falar aqui, olha para cá, irmãos. Presta atenção, olha para cá. Você percebeu que ele quebrou várias alianças? Quebrou ou não quebrou? Quebrou. Ele não teve vergonha de mostrar que era prostituto, que era lascivo, carnal, promíscuo. Ele não teve vergonha de que os filisteus, que sabiam que ele era judeu, que ele estava enchendo a cara de cachaça de bebida. Ele não se preocupou em matar 30 inocentes. Mas ele tentou manter uma coisa até o final. E o que é, irmão Roberto Francisco? Te digo agora: a trança do cabelo. Essa foi a última. Porque tem crentes assim. Faz tudo errado, mas ainda está indo à igreja. Bota terno, bota gravata, carrega a Bíblia. Canta, fala bem, se apresenta bem. É o cabelo que está à mostra. Mas o cabelo não quer dizer nada, é um sinal. E tem gente que mostra que é uma coisa, mas não é aquilo. O cabelo, porque vocês vão devia pensar assim: bem, todo mundo que me vê com esse cabelão bonito, 7 tranças, ali está um nazireu. Pronto, para todo mundo, eu já sou o cara, escolhido de Deus e acabou. Tá, meu cabelo aqui está dizendo, é um sinal. Aí o homem que Dalila contratou cortou tudo. A maior queda de Sansão, ela é igual à nossa. No final, aí ela diz assim: ó, tá vindo os filisteus, agora é da verdade. E aí Sansão diz assim, olha o que ele pensa dentro dele, ó: vou fazer como das outras vezes. Quando eles vierem, eu vou pegar um por um. Só que ele tinha se esquecido de uma coisa, ele não sabia, o texto diz isso, que o Espírito de Deus havia se afastado dele. Você pode glorificar a Deus, então, meus irmãos, ali ele foi. A primeira coisa que fizeram com ele quando amarraram ele, o que os filisteus fizeram? Vê se você lembra. Cegaram. Aê, muito bem, muito bem. Cegaram os olhos dele. Porque na verdade Sansão já estava cego. Sansão era um cego, como muita gente é hoje na igreja. Enxerga tudo, mas ao mesmo tempo não enxerga Deus, não enxerga o plano de Deus para a tua vida. É gente que tem visão física, mas a visão espiritual já foi embora. E Deus permitiu vazar os olhos de Sansão. Sabe por quê, Érico? Para mostrar para ele: você estava com os olhos espiritualmente vendados, e eu vou te mostrar agora o que é a visão. Você vai perdê-la totalmente. Sansão era livre para fazer a obra de Deus, e agora ele vai ser um escravo que vai empurrar a moinha, lembra disso? Cego empurrando, como um jumento empurrando, dando vários círculos. Representa as voltas que Sansão deu na vida e não chegou a lugar algum. Ah, Jesus, eu não quero perder meu tempo, Senhor, aqui na terra, Pai. Eu creio que nenhum desses ouvintes aqui presentes também querem. Agora Sansão está no templo de Dagom, para encerrar, servindo de chacota, de escárnio. Porque quando você se desvia e faz tudo errado, olha para cá, irmão, você serve de chacota, você serve de vergonha, de escárnio. Sansão chega diante das colunas de Dagom
E ele pega as colunas de Dagom e pede as últimas forças a Deus em oração. E Senhor, é como se ele dissesse assim: eu sei que eu errei, eu sei que eu pequei, eu sei que eu fiz tudo errado, mas nessa hora eu te peço misericórdia, me dá as últimas forças, Pai. Eu não aguento mais, eu quero até morrer junto com esse povo, me atende. E a Bíblia diz, é por isso que Sansão entra na galeria dos heróis da fé. Ele matou mais gente na sua morte do que durante a sua vida. Demoliu as colinas, as colunas do templo de Dagom. 3.000 pessoas, não sei quantas pessoas em cima, morreram todo mundo. E ali acabou a história desse homem. Eu encerro aqui dizendo para você, olha para cá, irmão. Não importa a força física que você representa na sua igreja, física no sentido seguinte: você pode ter um cargo de relevância, você pode ser uma pessoa muito amada pelas pessoas da sua igreja, você pode se tornar uma pessoa muito importante no seu convívio, mas se você não tiver fidelidade a Deus e uma vida espiritual à altura, nada do que você está fazendo tem valor. Entenda que você é um escolhido de Deus, e você tem um serviço a fazer, você tem algo a prestar diante de Deus. E aqui eu termino essa fala.